Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, espaço onde debatemos o que aconteceu da semana de relevante, tentamos projetar aí algo de oportunidade, ou até tentar mesmo projetar nossa visão para os principais indicadores, tanto índice, dólar e taxa de juros no Brasil. Pois, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu, há uns 90 dias atrás, virada do ano, início de janeiro, eu te comentasse que eu estava apostando que o real seria a moeda que mais iria valorizar no mundo, que o Brasil era o país que mais ia receber investimento estrangeiro e a nossa bolsa estaria bombando a partir do mês de meados de fevereiro e março. Você acreditaria? Muito provavelmente não, até porque era um cenário bastante improvável, tendo em vista uma série de fatores internos que vínhamos carregando, principalmente no segundo semestre do ano passado, adicionado a questões externas que começaram a piorar. Seria difícil imaginar que o Brasil pudesse estar nesse momento que estamos vivendo. Já vou mostrar uma série de indicadores aqui para vocês para corroborar com isso. Mas o que nós temos a ver com isso? Né? Nós temos a ver que existe hoje uma mudança em relação àquele ambiente de poucos meses atrás para um ambiente de muito mais otimismo e muito mais valorização dos ativos de risco aqui na nossa economia. E uma série de fatores hoje começam a somar-se para que isso aconteça, né? Quase com um alinhamento de planetas aqui para o Brasil. Mas dois deles acabaram chamando um pouco mais atenção. Como o nosso Banco Central acabou antecipando, foi um dos primeiros bancos do mundo a subir taxa de juros, tendo em vista justamente a questão inflacionária, o Brasil passou a ter uma projeção de juros reais, o que não estava acontecendo há algum tempo atrás. Hoje, com uma inflação projetada de 7,5% a 8% para o ano que vem, ou para esse ano, e uma taxa de 12,75%, 13%, nós já conseguimos visualizar uma taxa entre 5% e 4% de juro real, e se o juro até subir um pouco mais, quem sabe até em 6%. Ao menos em alguns ativos, nós já conseguimos atingir essa faixa de IPCA mais 5,5%, IPCA mais 6% em termos de proteção. Em contrapartida, em mercados como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, nós estamos vivendo um período de taxa de juros real negativo. Por quê? Porque tem uma inflação alta e uma taxa de juros baixa. Estados Unidos hoje beira entre 4% e 5% a taxa de juros negativa. Ou seja, você coloca seu dinheiro em título público americano e você está perdendo dinheiro, literalmente. E aí começa a acontecer aquele famoso efeito carry trade, ou seja, você capta um dinheiro a uma taxa de juros mais baixa e aplica num país emergente, no caso do Brasil, uma taxa de juros muito mais alta. Isso aumenta drasticamente o fluxo. Segundo grande motivo, a questão da Rússia, que era um competidor nosso, do ponto de vista de país emergente para receber recursos, e, por razões óbvias, não está recebendo. Para onde está fluindo esse dinheiro? Boa parte para o Brasil. E quando a gente olha para o fluxo de capital estrangeiro, já colocar aqui para vocês, a gente visualiza uma movimentação intensa ainda hoje. Sendo que, talvez se somarmos o período concentrado, é uma das maiores entradas de dinheiro dos últimos 15 anos. Sendo que, há 4 dias atrás, nós tivemos uma entrada superior a 4 bilhões. Vínhamos aí numa batida aí de 1 bilhão, 1 bilhão e meio. E olha só, nos últimos 3 dias, o que está acontecendo com a entrada de capital estrangeiro. Já vamos direto aqui para mostrar para vocês o que acontece com a moeda. Olha o Brasil. 16% contra o segundo lugar, que é o dólar australiano, que está na faixa de 3,24. Então, é uma diferença bizarra. Na contraparte, olha só a Rússia e a Turquia, que seriam competidores naturais nossos, para receber justamente parte desses recursos. Então, o Brasil, por esses fatores somados, acabou se beneficiando. E parte disso já está se refletindo aqui na nossa bolsa. Já coloco o gráfico aqui. E aqueles 120 mil pontos que eu citei no vídeo da semana passada, que seria alvo dessa operação, já está muito próximo. Tecnicamente até quase bateu no intraday de hoje. Nesse momento estamos praticamente no fechamento, nosso índice está a 0,01 de alta, né? Ainda não fechou, estamos no leilão de fechamento. Não sei se ainda no término desse comentário já teremos aqui o fechamento efetivo, mas o fato é que isso não muda muito. Mas olha só, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Seria o 8º pregão de alta. E o que acontece na média quando temos movimentações tão intensas? Os indicadores precisam de um certo alívio. Então, quando a gente coloca um índice de força para que a gente dê uma olhada como está a pressão, nós já vemos que está precisando de um alívio de indicadores. Então, pequenas correções poderiam ser aguardadas, né, para os próximos dias, não necessariamente correções muito drásticas, seriam correções técnicas, geralmente média. Então, quando a gente coloca aqui a média de 9, a média de 21 está subindo, ela vai ficar muito próxima aqui da cabeça do pivô rompido. Então, quando olhamos para aqueles 115 mil pontos, que eram antes uma grande resistência a ser rompido, passa a ser, nesse momento, uma boa referência de suporte. Particularmente, no momento, eu não acredito que isso possa ocorrer, tendo em vista a força desse movimento e o fluxo que está vindo em direção aos nossos ativos de risco. Quando a gente vai para o dólar, olha só o que aconteceu com o dólar. Eu tinha comentado que a minha expectativa do pivô era lá nos 4,80. Eu vou ter que, inclusive, subir aqui o gráfico para vocês, porque olha só onde é que está fechando, em 4,75. Então, rompeu a nossa expectativa. E a partir de agora, onde é o próximo suporte do dólar? Olha só. Olha onde é que está a próxima referência. Lá nos 4,57. 4,58, 4,60, né? Então, quem imaginaria isso, não é? Quando colocamos as projeções dos principais economistas, eu lembro que geralmente isso acontece na mão trocada, né? Então, quando se perguntava qual é a expectativa para o dólar para o final de 2022, estava tudo muito mais próximo lá dos 6. Não significa que não possa terminar em 6, mas não é o que a tendência está nos mostrando. Então já tem gente falando em 4,10 hoje, se formos analisar. Eu sempre acho que começa a ter um certo exagero nas projeções. Porque temos que lembrar que determinados agentes, eles projetam um determinado resultado. Quando esse resultado acontece, dentro do modelo de gestão de risco, parte desse risco é mitigado. Ou seja, realiza o lucro, bota para dentro do bolso e passa a jogar com o dinheiro da mesa. Então também é natural que, tendo em vista esses fatores, que talvez tenhamos uma reação. Mas tudo é repique. Assim como vem um pullback no nosso índice, esperado, pode ter um repique no dólar também. E agora o 5, que era uma grande referência de suporte, passa a ser uma referência de resistência. Mas a boa notícia da semana, aliás, praticamente todas as notícias foram boas, mas essa aqui é uma ótima notícia, a nossa taxa de juros. Lembram que eu sempre comentava que eu tinha uma preocupação que a taxa não estava cedendo. Mas quando olhamos para o viés deixado pelo Banco Central na última reunião do cupom, estabelecendo que provavelmente o ciclo encerra nos 12,75, isso sinalizou para o mercado um final. E a partir disso as taxas futuras passaram a ajustar-se. E olha só o que aconteceu. Quando olhamos para os títulos privados da semana passada, retrasada, para essa semana já sofreram uma redução bastante significativa na sua oferta de taxa de juros. Lembram? Eu sempre comentava, tem uma janela de oportunidade na renda fixa que vai ter hora para acabar. Talvez essa hora esteja acabando. Ainda estão boas as taxas, mas já não estão tão boas quanto há 2, 3 semanas atrás. Mas ainda tem oportunidade aqui. Mas isso é muito bom. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, até desculpa que eu não botei o gráfico, mas olha só, eu queria chamar a atenção de vocês, aqui é o gráfico, eu já comentei, mas agora estou botando o gráfico aqui para ilustrar. Aqui acontece um efeito bem interessante no que eu chamo de cíclicos domésticos, que são aquelas ações que apanharam que nem bicho agora, né, até os últimos meses. Estamos falando de setor de construção, setor de varejo, setor de tecnologia, educacionais. Por quê? Porque elas dependiam de fluxo de caixa muito longo. Quando você traz a valor presente, o valor dessas companhias elas caem muito. Então, quando eu faço o cálculo de valuation, coloca na precificação, não vale tanto. A partir do momento que essa taxa de juros se ajusta, esse valuation muda. E aí, quando a gente olha, vou colocar aqui o gráfico da Small 11, que representa, de uma certa medida, parte dessas companhias. Olha só o que acontece com o Small 11.
ele já dá uma reagida bastante significativa. Olha o volume operado nessa ETF nos últimos 3 pregões, o volume cavalar, e olhem o tamanho da oportunidade até o último topo. Se a gente projeta o Ibovespa até o topo histórico, atingido no meados do ano passado, estamos falando que faltam de 9 a 10% para chegarmos lá. Nós estamos próximos de 30% no esmal. Quando a gente vai para os ativos, de uma forma geral, os ativos também oferecem upside de 40, 50, 60, 100. Alguns ativos podem passar dos 100% de upside, tendo em vista a volatilidade e a distância da precificação de poucos meses atrás. Então existe uma oportunidade, talvez, nesse perfil de empresas a partir de agora. Porque as blue chips já andaram, commodities já andou, bancos acabaram não sentindo tanto, elétricas, que são bons pagadores de dividendos, então eles são mais resilientes à volatilidade. Mas quem sabe agora, com a entrada e a necessidade ainda de se encontrar oportunidades de ativos, e com essa nova precificação que uma taxa de juros mais baixa nos permite, talvez os cíclicos domésticos passam a ser a bola da vez para a continuidade desse movimento ascendente do nosso índice. Sem antes, no curto prazo, talvez aguardemos aí uma correção, conforme eu falei, né? É correção, é pullback, não acho que haja nada de mudança de tendência, teria que ter uma mudança de fluxo muito drástica, da mesma forma o dólar pode repicar até próximo de 5, mas o fato é que quem segura a Bolsa Brasileira, por enquanto, parece um caminhão desgovernado lomba abaixo. Coisa boa, é sempre bom ver os ativos brasileiros subindo. E eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, um bom descanso. Se gostaram do vídeo, deem um like, assinem os nossos canais e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!